Domina a arte, deputado? Não, porque a gente é da origem rural, né, na verdade. Sim, né? eu conheço sua história. Então, desde menino, né, a gente sempre aprendi com meu pai, principalmente com meu pai, com meu avô, o Antônio Kloster, que era da madeireira Clauria, aqui em Campo Mourão, e com o meu pai, são falecidos os dois já, que era o Tadeu, meu pai, o pessoal era conhecido como o Tadeu do Trombini. Então, eu sempre tive uma característica, Alessandro, que o meu maior amigo era o meu pai. E fora o horário de aula, onde tivesse o Tadeu Nunes, o Tadeu do Trombini, eu estava junto. Então, sempre estava com meu pai, e sempre meu pai era funcionário do Trombini. Falei para o Isidoro de meu pai, foi um homem que teve um emprego só. O primeiro emprego ele teve, entrou com 11 anos no Grupo Trombini, e de lá saiu só o dia que a firma se encerrou. E depois, logo na sequência, ele faleceu. Então, meu pai era funcionário do Grupo Trombini, e sempre nessas lidas lá, eu sempre estava junto com o meu pai. E desde pequeno realmente aprendi mesmo. A gente ia mexer com gado e montar nos bezerros, e ali, porque a gente aprendeu, né? Daquela época não estava tão pesado como hoje, era levinho. Não judiava do cavalo. Não judiava do cavalo, não judiava do bezerro, e se caísse também não machucava, né? Ô, deputado, mas vamos falar de coisa boa. Estou sabendo que o senhor conseguiu viabilizar uma emenda para a Santa Casa de Campo Mourão. De quanto é essa emenda, deputado? Olha, Alessandro, hoje é um dia muito feliz, né? Porque o nosso trabalho começa a dar frutos, o trabalho começa a aparecer. A população de Campo Mourão e da região noroeste do Paraná sabe. Terminei o primeiro ano do meu primeiro mandato, estou deputado há 1 ano e 4 meses, e o resultado, o fruto desse trabalho começa a aparecer. Na data de ontem foi publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, R$1 milhão para a Santa Casa de Campo Mourão, uma emenda que vem para equipar o centro cirúrgico da Santa Casa e vários equipamentos na área da endoscopia, equipamentos para melhorar o atendimento da Santa Casa de Campo Mourão. Pleito esse feito pela diretoria da Santa Casa, principalmente na pessoa do Zé Carlos Aurani, que é o presidente da Santa Casa. E pela primeira vez na história de que eu tenho notícia, as emendas individuais dos deputados começam a ser pagas. E fruto ao grande ajuste fiscal que foi feito no governo, o governo do Estado mesmo, o Paraná estando contido dentro do Brasil e o Brasil numa grande crise, mas o Estado do Paraná está conseguindo honrar os seus compromissos. Então, eu coloquei uma emenda de R$1 milhão, emenda minha, individual, do deputado Márcio Nunes, e essa emenda já foi publicada no Diário Oficial, o dinheiro vem para a Santa Casa e a Santa Casa vai licitar os equipamentos, na ordem de R$1 milhão. Para o povo entender, o povo que está em casa, quando o senhor diz já foi publicado no Diário Oficial, a Santa Casa já pode licitar, está garantido esse dinheiro lá, é isso? Com certeza absoluta, porque funciona assim. Primeiro, nós temos que fazer um pedido. Foi feito o pedido, a Santa Casa fez o pedido ao deputado Márcio Nunes, eu incluí no orçamento do Estado do Paraná, e agora, depois de sair do orçamento do Estado do Paraná, vim para a Santa Casa, uma série de documentos que a Santa Casa tinha que providenciar, fazer 3 orçamentos a respeito dos equipamentos que precisavam ser comprados. O governo assina o convênio. A Santa Casa fez a parte dela? A Santa Casa fez com maestria a parte dela. O governo do Estado também fez a sua parte. O governador assinou o convênio e depois do convênio assinado entre a Santa Casa e o governo do Estado, existe a publicação no Diário Oficial. Então, foi publicado no Diário Oficial, já tem inclusive o número do decreto do Diário Oficial. Então, em breve agora, a Santa Casa já está fazendo essa licitação. E veja, é muito importante, Alessandro, a gente poder falar isso, porque muitas vezes, por exemplo, o vereador Isidoro Moraes, que foi um dos principais baluartes da minha campanha de eleição para deputado aqui na região, deputado do primeiro mandato. Então, muitas pessoas até não me conheciam, acabaram votando em mim a pedido do vereador Isidoro Moraes e de outros tantos companheiros que acabaram me ajudando naquela campanha. E às vezes a pessoa pergunta, mas por que a gente ajudou a eleger um deputado? Por que é importante ter um deputado da cidade, um deputado da região? É importante justamente por isso, para a gente poder trazer de volta para a nossa cidade, para a nossa região, os recursos que são oriundos dos impostos que nós pagamos que vão para lá. Então, os recursos têm que voltar para a nossa região para melhorar a vida das pessoas. E eu, especificamente, esse R$1 milhão, Alessandro, eu podia ter escolhido várias formas de distribuir esse R$1 milhão. Podia ter distribuído em calcário, podia ter distribuído em academias de terceira idade, mas eu entendi que ajudando a Santa Casa de Campo Mourão, nós estamos ajudando os 25 municípios da CONCAN e principalmente ajudando as pessoas que mais precisam, as pessoas mais necessitadas, as pessoas que precisam da saúde pública de Campo Mourão. Então, R$1 milhão para a Santa Casa de Campo Mourão, fruto do nosso trabalho. E também, lembrando que nós conseguimos praticamente dobrar
os recursos de repasse do governo do estado para a Santa Casa. Santa Casa recebia em torno de 3 milhões por ano do governo do estado, em vários programas, HospiSUS, Vigia SUS, Mãe Paranaense, cirurgias eletivas, e esses recursos chegam hoje a quase 7 milhões de reais. Então, 7 milhões de reais, claro que são parcelados, a Santa Casa vem recebendo uma média de 500 mil reais do governo do estado todo mês, né? Que 12 meses de 500 mil reais dão 6 milhões, mais 1 milhão da minha emenda são 7 milhões, mais 1 milhão de cirurgias eletivas, são 8 milhões que a Santa Casa Camorão está recebendo agora nesse ano. E o ano que vem de novo, e no outro ano assim por diante. Então, esse dinheiro que nós conseguimos trazer para a Santa Casa de Camorão é um recurso que vai ser destinado para aquelas pessoas que mais precisam. Então, eu estou muito feliz porque o nosso trabalho começa a dar resultado. E espero poder trabalhar ainda mais pela Santa Casa de Camorão para melhorar a vida das pessoas. Estou recebendo muita mensagem aqui, não vai dar tempo de ler as mensagens hoje, mas eu vou fazer um resumo do que o povo está perguntando para o deputado. Deputado, o povo está perguntando, por que o senhor não ajuda a gente para viabilizar um dinheiro para o governo para recapear a cidade, tapar buraco, enfim, obras de infraestrutura no município de Camorão? Olha, Alessandro, eu falo desse assunto com muita tranquilidade, porque eu estive ontem, por exemplo, no Palácio Iguaçu, inclusive está nas redes sociais, quem quiser entrar no meu Facebook pode entrar e olhar, com o prefeito de Pérola, com o Darlan. E liberamos ontem para o município de Pérola 3 milhões e 150. Se você analisar que o município de Pérola tem 6 mil eleitores e o município de Camorão tem 60 mil eleitores, 10 vezes. Campo Mourão teria que estar recebendo 31 milhões e 150 para recape asfáltico, que foi um recurso parecido com o que recebeu, por exemplo, o município de Pato Branco. Agora, a população tem que entender que o deputado estadual, ele não faz projeto e ele não arruma certidão, né? O deputado estadual, ele é um elo de ligação entre os pedidos que a prefeitura faz, que deve fazer, dependendo da demanda que, no caso, os seus munícipes estão mandando, e transformar isso em realidade. Agora, com relação ao asfalto, eu falo de cadeira pelo seguinte, a maior parte dos municípios do estado do Paraná conseguiram recursos. Inclusive aqui o município vizinho de Piabiru, que é administrado inclusive pelo PT, conseguiu recurso. E quase todos os municípios do Paraná conseguiram recurso. Agora pergunto para a população de Campo Mourão. Será que a grande maioria dos municípios, mais de 90% dos municípios, conseguiram recurso para recape asfáltico? Deu certo. Por que Campo Mourão não conseguiu? Será que está certo aqueles municípios, mais de 350 municípios que conseguiram recurso? Ou está certo aqueles municípios que não conseguiram? Então eu quero dizer sempre o seguinte, que a briga política é sempre muito ruim. Eu sempre digo assim, a disputa eleitoral é uma coisa. Acabou a eleição, todos nós temos que trabalhar pelo município. E, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm esse entendimento. Porque você não precisa ser subserviente a ninguém, certo? Mas você tem que reivindicar, cobrar aquilo que a população precisa, mas cobrar de uma maneira categórica, firme, né? Mas não agressiva, pejorativa, apenas levando para o lado da crítica. Então, eu acho que é isso que falta para Campo Mourão. Tanto é que, nesse 1 ano e meio que eu sou deputado, infelizmente, por exemplo, o governador Beto Richa não veio nenhuma vez a Campo Mourão, e que eu saiba, pouquíssimos, não vou dizer que nenhum, acho que quase nenhum secretário de Estado esteve em Campo Mourão, com exceção do secretário de Estado Valdir Rossoni, que assumiu recentemente a chefia da Casa Civil, que veio agora, inclusive, aqui no teu programa. Secretário de Saúde também, nós tivemos na Santa Casa isso, Michele junto, também esteve a meu convite, que foi onde começou a liberação desses recursos de quase 8 milhões para a Santa Casa. Então, nós precisamos tratar a coisa pública com respeito. Então, entender o seguinte, daqui a pouco nós temos eleição para prefeito de Campo Mourão de novo, né? Dia 2 de outubro nós temos eleição. Independente de quem seja o prefeito. O governador Beto Richa vai ser governador por mais 2 anos. Então, nós temos que ter uma tratativa respeitosa com o governador Beto Richa e cobrar para que nós possamos trazer de volta os recursos. Agora, veja, aqui em Campo Mourão, nós temos 2 deputados estaduais. Tem eu, tem o deputado Douglas Fabrício. Nós temos que utilizar, o poder público de Campo Mourão tem que utilizar os 2 deputados que tem para trazer os recursos para cá. Porque todo mundo trabalhar de maneira conjunta. Eu estou sempre proposto a isso. Agora, é claro, que a outra parte, que é o Poder Executivo, tem que também ter um pouco de consciência e entender que tem que trabalhar de maneira conjunta conosco. O que nós fizemos, dá para nós os créditos daquilo que nós fizemos. É isso que precisa. Tá certo. O povo está perguntando aqui, o Alessandro, aproveita a presença do Isidoro aí, pergunta para ele, como é que vai ficar a nossa situação aqui no Barreiro das Frutas? Ninguém fala mais nada? Alessandro, é uma situação lamentável, até porque eu cansei
e não tenho mais argumento para debater com o Poder Executivo com relação a esse asfalto. Jogou a toalha? Joguei. Eu sempre digo que é melhor você mexer com 100 boi no meio do mato, só de arranha-gato, peão chegar e falar, Isidoro, você vai lá e me tira esses boi. Do que mexer com uma pessoa que não tem a palavra, que não tem comprometimento. E a prefeitura não tem palavra e não cumpre o que fala. Então eu joguei a toalha até para não ter que acabar criando mais desavença da qual eu já criei. E a recém, Alessandro, quando nós discutimos e estive na prefeitura e acabei tendo um desentendimento com a pessoa lá, porque a prefeitura não cumpre com a função em muitos aspectos. Mas então essa situação do Barreiro das Frutas... desentendeu? Essa situação do Barreiro das Frutas é uma situação lamentável, porque por inúmeras vezes nós questionamos o Poder Executivo, até aqui no seu programa, o Executivo dizia que era dever do Estado, e não era dever do Estado. Aquele asfalto foi feito através do programa do Caminho do Saber, na gestão Jaime Lerner. Sim. O Estado fez para o município conservar, o município não conservou, acabou. Aí, por inúmeras vezes, falei com a prefeita não posso porque é Estado. Aí fui, juntei convênio, juntei tudo e mostrei para a prefeita que não era dever do Estado conservar, era dever do município. Aí, quando a prefeita pegou o convênio e viu que era o Estado faria e o município teria que conservar, ela falou, tá bom, vereador. É município, mas nós não temos dinheiro. Eu falei, se nós arrumarmos dinheiro, você faz? Faço. Fui na Câmara de Vereadores, conversei com o vereador, e fizemos um repasse para a Prefeitura, lá no ano de 2014, de R$1.446.000. E antes desse repasse foi feito um termo de compromisso entre Legislativo e Executivo e o pessoal da comunidade, o qual o termo de compromisso assinado pela senhora prefeita não serviu para nada. Não cumpriu. Tá então, documento assinado não serve para nada. Por isso que eu falo, o que faz o homem honrar compromisso é vergonha na cara, não é papel. Ô vereador, o senhor vai ter que vir com mais tempo para a gente entrar nesse assunto aí, porque o programa é curtinho já o Tatu tá chegando direto de Umuarama. Só para a gente fechar o bate-papo aqui, o senhor tem uma afinidade boa com o ministro da Saúde? Conta para nós aí. O Ricardo, ele é do PP, quando eu fui para o PP, ele já estava no PP, e temos um bom relacionamento. Até essa visita que ele fará amanhã aqui em Campo Mourão é o meu convite. O ministro vai estar aqui amanhã? Vai amanhã no Hospital Santa Casa e no Hospital Pronto Socorro. Ver o que ele pode fazer pelo município de Campo Mourão, até para a gente poder justificar os votos que nós pedimos, tanto para ele quanto para o Márcio e para mim mesmo como vereador. Tá certo. Vereador, obrigado pela sua presença. Eu espero que o senhor venha com mais tempo aí, viu? Prazer é meu. Quero e gostaria falar desse desentendimento que aconteceu aí. Gostaria de voltar, se você me der a oportunidade, para falar de mais coisa. Do preço do feijão, do preço do leite. Tá um absurdo, né? hein? Campo Mourão produzia muito leite, Campo Mourão produzia bastante feijão, mas não temos laticínio, não temos comprador para 10 sacas de feijão. E assim, Campo Mourão, temos outros municípios dentro do território brasileiro que foram desestimulados pelos gestores e chegou na conclusão que chegou. Deputado, o senhor vai estar acompanhando amanhã o ministro da Saúde em Campo Mourão. Uma honra, né, receber o ministro daqui. Não, veja, é importantíssimo. Eu tenho 50 anos de idade e na história de Campo Mourão, eu acho que nós não vamos ter daqui a 50 anos uma outra oportunidade como essa, de ter um ministro de uma área tão importante como é o Ministério da Saúde, uma pessoa aqui do nosso lado, o Ricardo Barros. O Ricardo Barros conhece a realidade? Não, ele tem base eleitoral em Campo Mourão, né? Sim. Fez dobrada comigo aqui, apoiado por Isidoro Moraes. E agora o Ricardo se torna ministro. E claro que nós vamos pedir para a Santa Casa, para o Pronto Socorro, enfim, para todos os hospitais filantrópicos da nossa região e para a saúde da nossa região, porque é uma coisa normal, né? A gente sempre puxa a brasa para a sardinha da gente. A prefeita falou, quem não pede não ganha, né? Tem que pedir. Veja, a prefeita Ângela deu um exemplo clássico aqui, né? Mostrando o município de Farol, município pequeno aqui, vizinho, que era filho de Campo Mourão, né? Foi desmembrado de Campo Mourão, mostrando a sua satisfação. E outra coisa, lembrar, Alessandro, que os municípios todos estão em dificuldade financeira, mas só não estão piores porque o governo do estado fez com que, através do ajuste fiscal que fez, que a arrecadação do ICMS crescesse e repassou, e o ICMS de todos os municípios aumentou na ordem de 20%. E também o IPVA, que nós pagamos nos nossos carros, que é um IPVA caro, caríssimo. E né? nessa situação, os prefeitos ficaram bem quietinhos, né? Só levaram o bônus, né? E o IPVA, 50% do IPVA vem para cada município. Então, se não tivesse recebido o dinheiro do IPVA que foi repassado para o governo do estado,
a situação dos municípios já está difícil, estaria impossível. Então, de parabéns à prefeita Ângela, que veio aqui e mostrou a gratidão que tem para aquelas pessoas que estão ajudando o seu município. E assim deviam ser todos os entes políticos, né, que agradecem aquelas pessoas que estão ajudando de maneira real.